Sejam todos bem-vindos, eu sou Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino para você, mulher, ou como a gente gosta de falar, para você mais mulher. São assuntos sobre a sua saúde, relacionamento, cuidados pessoais, detalhes específicos que são muito importantes e às vezes despercebidos. Nesse novo formato, contamos com a participação dos nossos colunistas, com novos quadros criados pelos nossos parceiros. Preparamos exclusivamente para você, que é mais mulher no século XXI. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido pela emissora Com Brasil TV. E você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, pelo canal 3 e também pelo canal digital 53.2. Ou, se você preferir, pode encontrar o nosso episódio na íntegra lá no nosso canal no YouTube. É só entrar lá e digitar Você Mais Mulher. E no programa desse domingo, a gente tem uma super entrevista com a ginecologista integrativa, a nossa doutora Vanessa Cairoli. A entrevista está maravilhosa. O programa Você Mais Mulher começa agora. Mulherada aí de casa, tenho certeza absoluta que a entrevista de hoje vai ser um aprendizado para vocês. Então, papel e caneta na mão, porque é uma convidada super especial, não é, Érica? Sim, com certeza. E o quanto a saúde da mulher é importante, né, Arthur? Exatamente. Por isso que hoje a gente tem a honra de receber Vanessa Cairoli, minha colega médica, nossa colega tão especial, ginecologista integrativa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor Arthur. Muito obrigado, Érica. Maravilha. Uma das perguntas que mais fazem para mim, Érica, paciente, familiar, enfim, sempre tem essa dúvida, né? Se eu sempre quis fazer medicina. Eu quero saber de você. Qual que é a sua história como médica? Quem que veio primeiro? A doutora Vanessa ou a medicina veio antes? O que você sempre quis fazer de criancinha? Conta um pouquinho da tua trajetória para se tornar essa profissional de hoje. Pois é. A medicina, ela apareceu no meio do caminho. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de desafios e sempre fui uma pessoa muito competitiva. E o vestibular para medicina sempre foi muito difícil, muito concorrido. Não é de hoje. É verdade. E desde que eu era pequenininha, tirar as melhores notas na escola era um desafio. Era mais que uma obrigação, né? Então, daí veio a medicina. Eu estudava num colégio salesiano de irmãs e era separado, né? Era segregado por especialidade. E a turma de medicina era muito pequenininha. E aí foi. E depois desse primeiro passo, dessa primeira fase, como que veio a ginecologia na sua vida? Também foi um desafio, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Sempre gostei muito de querer resolver os problemas e ajudar. Eu acho que isso está um pouco dentro do espírito da medicina, né? E a ginecologia e obstetrícia apareceu na faculdade para mim. Também era o índice de reprovação mais alto da minha faculdade. E passar em obstetrícia sem ficar de recuperação, sem ir para exame, era um desafio. E foi assim que eu prestei a prova de residência, era o que eu mais sabia, era o que eu mais estudava, era uma única prova oral no final do ano com a chefe da cadeira. A chefe era do Hospital das Clínicas. Zero pressão. Nossa, Imagina. doutora Lenir Matias, era tudo ou nada, 30% da turma só passava. O resto era reprovado sem direito a exame. E assim eu fui parar na ginecologia e me apaixonei. Primeiro pela obstetrícia, o primeiro parto que eu entrei, eu lembro. Eu estava no 5º ano e era uma senhora. E ela chegou se contorcendo de madrugada e eu estava sozinha no pronto-socorro. De repente ela se contorceu, saíram 2 pezinhos. Ai, cara. Eu falei, meu Deus, me ajude, 2 pés.
dois pés, nasceu. E aí eu falei, bom, graças a Deus, nasceu bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. De repente ela começou a se contorcer de novo, eu falei, não. Tem alguma coisa estranha, né? Rompeu a bolsa, começou a sair um monte de líquido e começou a nascer o outro bebê. O desespero foi tão grande, mas tão grande que eu falei, não, eu preciso... É isso que eu vou fazer da minha vida. Se isso não é uma inspiração, Nossa, né? Meu Deus, é Imagino verdade. Nossa, Arthur, você não imagina o susto. Imagina, eu era quintoanista, sozinha no pronto-socorro, e aí chega, né, uma senhora gritando, dobradinha, de repente a gente põe na maca, sai 2 pezinhos. Nossa. Imagina. E a Vanessa, assim como eu, a gente tirou um pouco na nossa especialidade, né, de primeiro lugar, e a gente foi entender e buscar um novo conceito de medicina, né, que é a medicina integrativa. Como que isso, até é bacana a Érica estar aqui, porque ela é minha paciente, a gente entende que isso é avaliar o paciente como um todo, ver o paciente do pé à cabeça, né, o que isso te encantou e o que isso te fez buscar esse lado mais humanizado mesmo. Na verdade, a gente descobre que nunca a gente sabe nada. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais a gente quer aprender sobre o paciente. Então, a especialidade que eu escolhi é maravilhosa, mas a gente pode ter uma abordagem muito maior que só a nossa especialidade. A gente precisa entender o contexto de um organismo, como que ele funciona, como é esse mecanismo e quais são as engrenagens para que a gente possa fazer isso funcionar melhor. Então, isso me trouxe para a medicina integrativa. É o olhar 360 graus da mulher, é entender cada situação, como acontece e aonde a gente pode intervir para que a gente tenha um resultado melhor. Perfeito. Acho que assim, o que a gente mais busca, né, Érica, a gente que é colega médico e você está representando todas as telespectadoras de casa. E você como paciente, você pode falar isso, né? Como é importante avaliar esse conceito, né? E eu acho muito bacana a gente deixar nossa especialidade aqui em paralelo, não é abandonar, Jamais. mas entender esse processo, né? Agregar. Eu vou te contar uma historinha de uma paciente que eu atendi esses dias e... Bom, enfim, a paciente estava em sobrepeso, era uma paciente periclimatério e a gente começou a fazer algumas correções de suplementos nutricionais para poder começar a depois corrigir a parte hormonal. E eu pedi para que ela voltasse em 3 meses e essa paciente sumiu. 2 anos depois ela volta, senta à minha frente, bem emagrecida mesmo, e ela... Perguntei, nossa, mas tá tudo bem, né? Você sumiu, conta pra mim o que aconteceu, né? Nesses 2 anos. Ela falou, doutora, a senhora conversou muito comigo aquele dia, eu não dei muita atenção, né? Porque eu vim aqui por um problema e a senhora me falou de outro problema. E 3 meses depois, eu comecei a perder a visão. Eu comecei a ter um embaçamento visual, fui no oftalmologista, ele me prescreveu um óculos bifocal, eu fiz o óculos e 1 mês depois eu estava pior. Voltei no colega, voltei no oftalmologista, questionando se realmente a piora, se aquele óculos era para mim. O colega oftalmologista pediu para que eu voltasse onde eu tinha feito o óculos, porque provavelmente o problema tinha sido um erro na lente. E ela foi, né, até onde ela tinha feito a lente e a moça que a atendeu falou, não, a sua lente está correta, mas a senhora não quer dar uma olhada na sua glicemia? Talvez seja a sua glicemia que não esteja boa. Ela foi até a farmácia, um exame, né, de glicemia do dedinho, um destro de 800, quando o esperado aí é no máximo 100. E de lá ela foi direto para o hospital e, enfim, ela estava com um diabetes já bem avançado, né? Então, essa falta de visão do paciente como um todo, como um conjunto, eu acho que falta muito para grande parte dos colegas. Isso faz muita diferença no atendimento, né? A gente tem que enxergar o paciente como um todo. A paciente veio me procurar por causa de irregularidade menstrual, menstruação excessiva, a gente viu que ela tinha várias deficiências, conversou sobre vários assuntos e no final ela acabou ficando diabética.
Exatamente. A gente, pela primeira vez, dados de IBGE mostraram que todas as regiões do Brasil, a mulher ocupa o primeiro lugar, né? Inclusive no Distrito Federal. Aumentando essa questão da expectativa de vida, aumentando a incidência que cada vez mais, a nível mundial e a nível brasileiro, a mulher vem ocupando mais espaço. Como que essa mulher, a nível saúde, tem se cuidado? Mal. Muito mal. Eu imagino. Né? A expectativa de vida nos anos 50 era muito diferente do que é hoje, né? Então a mulher tinha uma expectativa de vida de 50 anos. Hoje em dia a expectativa de vida para a mulher é 76 anos, né? Agora, não é só uma questão de expectativa de vida, a gente precisa tomar cuidado com a qualidade de vida. Se a gente for pensar quanto tempo a gente vive nessa fase de irregularidade hormonal, a gente vive muito mais tempo nessa fase de oscilação hormonal até a perda dos hormônios do que quando a gente começa a entrar na puberdade, na adolescência, na menarque. Como mexe com a mulher, né? Muito, muito. O que mais se fala hoje em dia é sobre o impacto financeiro da saúde da mulher depois dos 40 anos, devido às oscilações hormonais, né? Estudos mostram que o CID mais usado a gente vê muito isso na prática. Exatamente, o CID mais usado é de distúrbio neurovegetativo, né? A mulher acaba entrando em depressão pelas alterações hormonais que levam a alterações do corpo, né? E que levam a alterações em relação em casa, sexualidade, comportamento, satisfação pessoal. E é uma sucessão de eventos que, quando não corrigido, culmina numa fatalidade. E a gente percebe, assim, eu falo por experiência própria, o quanto a medicina integrativa ela é importante, porque você vai estudar tudo, você vai tratar desde o começo e aí você vai ganhar muito mais qualidade de vida. Se todo mundo soubesse disso, todo mundo começaria bem mais cedo a se cuidar. Quando a gente fala para o paciente que vem procurar a gente, não, que a gente vai começar com a alimentação e o intestino, né? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem, querem matar a gente, né? Não, eu vim aqui para isso, ou eu vim aqui para aquilo, mas se a gente não corrige o básico, o funcionamento básico, a gente só vai trabalhar com contenção de danos, pessoal. A gente tem que corrigir na base o problema e não ficar enxugando gelo, né? É um conjunto, né, doutora? É um conjunto. Porque, infelizmente, às vezes o paciente ele busca um imediatismo que não existe. Não existe, não existe, né? gente. Principalmente a médio e longo prazo. Quando a gente fala em longevidade, são aspectos multifatoriais, né? Eu sempre brinco com o paciente, eu desenho para o paciente, a Erika sabe, uma parede com vários tijolos. Cada tijolo é um aspecto que precisa ser mudado. Se a gente tira vários tijolos, a parede vai fazer o quê? Cair. Então, avaliar a longevidade é multifatorial, entendendo que a minha medicina é diferente do meu organismo, como errei. Na realidade, na minha medicina, o meu organismo, ele funciona de um jeito, da Erika de um jeito, de cada um de forma muito individual. Então, avaliar o paciente... Cada ser é único, né? Exato. Cada ser é único. Medicina não é receita de bolo, né? E isso é um problema que a gente tem visto muito grande hoje em dia em relação à reposição hormonal. Muita propaganda, os pacientes vão na farmácia, compram produtos, né? Até nutracêuticos eles compram, à torto e à direito, né? Usam um probiótico que nem sabe se aquele probiótico é o melhor, compram um polivitamínico XYZ, que nem sabe se aquilo é o melhor para ele, gastam dinheiro com um produto que talvez não seja o mais adequado para ele, usam, tem efeito colateral e além de não melhorarem, tem o efeito colateral e depois a reposição de vitamina E que não serve, é o hormônio que não serve. Bom, hormônio. Hormônio é um assunto que a gente vai falar nos próximos blocos, com certeza. Até porque um dos assuntos que vocês mais perguntam pra gente é menopausa. No próximo bloco, a gente tem mais Vanessa, mais Sofá com entrevistas e mais dúvidas de vocês. Até daqui a pouquinho. Que bom que você chegou aqui em mais um Entre Nós. Hoje o quadro é sobre relacionamento. Relacionamento de alto valor. Eu tenho certeza que todo mundo quer, todo mundo gosta, mas nem todo mundo faz por onde. Então vamos começar a entender o que é um relacionamento de alto valor. É aquele relacionamento onde a gente pode principalmente viver a nossa verdade, a nossa autenticidade. Você tem vivido a sua verdade dentro da relação que você vive?
Ou você que busca um relacionamento, tá preparada para viver quem você realmente é? Ou você ainda tá tentando caber em relações para ser aceita e de repente não ser abandonada ou rejeitada? Eu sei que é difícil. A rejeição, ela é uma dor que se torna até física por muitas vezes, de tanto que ela dói. E é a ferida emocional mais conhecida por nós, seres humanos. Tá tudo bem, não tem problema, mas eu tô aqui para te dizer que você não precisa mais caber em espaços, em pessoas, que você não consiga ser você mesma. Sabe aquela ideia de usar o sapato um número acima ou um número abaixo do seu tamanho? É confortável? Dói, né? Mas talvez você resista ali por umas horinhas, um dia inteiro. Mas como vai estar seu pé no final do dia, depois desse sapato que ficou o tempo inteiro pressionando os seus dedos? Vai doer demais. E é isso que eu quero trazer para você. Essa relação que é tão simples de um sapato apertado para a vida real dos relacionamentos. Como tentar se encaixar num ambiente ou num par que você não está confortável, que está sobrando ou está faltando alguma coisa para que você de fato viva quem você é. Isso não é legal, não é sustentável, não é um relacionamento funcional e por isso eu não posso dizer que isso seria um relacionamento de alto valor. Agora, uma dica. Para você ter um relacionamento de alto valor, você precisa entender qual valor você se dá. Porque o outro só vai dar para você aquilo que você já se dá. A forma como nos tratamos é um indicativo ali, ó, pontual de como o outro deve te tratar. Se você é uma pessoa que não se cuida, qual é a informação? E não precisa ser verbal. O que você comunica sendo uma pessoa que não se cuida? Que você não precisa de cuidado. Se você é uma pessoa que a autoestima tá lá no pé, lá embaixo, porque você acha que vai ter alguém ao seu lado que te estime, que goste de você. Se você se trata mal, por que você acha que você vai ter um homem ou uma mulher que te trate bem? Não tem como. A regra é clara, é a regra da vida. Seja para você aquilo que você quer receber do outro. Não é mágica, é uma coisa simples. Quanto mais você se doa para si, mais você recebe do outro e dos ambientes aquilo que você quer ter. Porque tudo que a gente faz, a gente comunica algo. Como a gente se posiciona, a gente comunica algo. O que você tem comunicado por aí? Aí você vira para mim e fala assim, sabe o que é, Ana? Eu não dou sorte. Eu tenho dedo podre. Seu dedo não é podre. Você só não sabe escolher as coisas para você. Não é o outro que vem prejudicar a sua vida. É sobre você. O outro ele só serve ali como um espelho para bater de frente, refletir em você e você de fato ter que olhar para as suas dores, para as suas feridas. O tal do merecimento. Qual é o nível de merecimento que você acha que você tem na sua vida? Para daí sim você ter um relacionamento de alto valor. Às vezes lá na infância você viu ou vivenciou situações dos seus pais, dos seus cuidadores, dos vizinhos, amigos, na escola, enfim. De que relacionamento podia ser uma base de troca, por exemplo. O amor vinha através de alguém abrir mão de alguma coisa, ou então se você for perfeita eu te amo. Sabe essas coisas que não são verbalizadas, mas que ao longo da vida a gente vai vivenciando? É isso que pode estar acontecendo com você hoje. De repente você cresceu com a crença de que relacionamento para existir e ser bom precisa ter um sofrimento, ou então precisa viver com aquela adrenalina, com borboletas no estômago. Será que isso funciona? Será que viver nessa euforia é funcional para um relacionamento? Você às vezes busca o equilíbrio e o conforto,
mas você quer mais é sentir esse sobe e desce, esse elevador interno. Mas se a gente vivesse esse elevador interno o tempo inteiro, a gente não ia mais conseguir trabalhar, se relacionar com amigos, ter os nossos próprios hobbies, porque a gente ia viver nessa função. Então, será que é funcional? Por um tempo, ok. Mas e quando ele tranquiliza, você pula fora? Ou você sabota? Porque, na verdade, quando você não sente mais isso, você quer buscar uma outra coisa para voltar a sentir. Mas e aquela parte gostosa da relação, onde a paixão, que eu costumo dizer que é pá e chão, ela passa a ser uma coisa tranquila do dia a dia. Isso é bom também. Isso traz conforto. Eu costumo dizer que um relacionamento de alto valor, funcional, gostoso, saudável, é aquele que a gente quer ficar, que a gente sente como se estivesse sentadinha no lugar mais confortável da sua casa. Relacionamento vem para somar. São dois indivíduos inteiros que se relacionam para agregar valor à vida do outro. Não vem com essa história de duas metades da laranja. Isso é só em música, é só em filme. Não funciona. Então, viva inteiramente a sua presença, para daí, quem vier, vem só para agregar valor a você. Espero que tenha feito sentido. Te encontro no próximo domingo. Menopausa. Tá aí um assunto campeão em relação a dúvidas e querer saber mais informações, tanto de vocês quanto no consultório. Mas, pera aí um pouquinho, antes da gente falar dessa alteração hormonal tão importante na mulher, eu quero dar um recado aí para vocês. Primeiro, agradecer, a oportunidade do estúdio novo, do cenário novo e do consultório novo. Desde o primeiro dia do programa, desde o primeiro dia de contrato, eu sempre quis traduzir, transformar esse cenário num consultório, no meu dia a dia. O que eu faço na prática lá no meu consultório, eu quero trazer para vocês. Então eu quero agradecer, eu estou muito feliz, muito honrado de conseguir transformar esse cenário em informação médica relevante para vocês. Eu fico realmente muito orgulhoso do processo, orgulhoso do time que eu venho construindo, com o time que eu venho agregando para isso, para trazer a informação mais fininha, mais limpa, mais estruturada para você aí de casa. Então vamos pro assunto? Eu trouxe até algumas informações, algumas perguntas que as minhas pacientes trazem aí no dia a dia para trazer para vocês. Então vamos lá. Para vocês terem ideia, a menopausa é um assunto tão importante que nos últimos anos, pelo Ministério da Saúde, ganhou um CID, Código Internacional da Doença. Aquele numerozinho, que precisa às vezes colocar num relatório médico. A menopausa hoje tem CID. Por que isso? Porque ela precisa ser avaliada. Eu falo para minha paciente que menopausa é que nem gravidez. Toda mulher que teve mais de um filho sabe que gravidez é individual. Uma gravidez é diferente da outra. Uma menopausa é diferente da outra. Não compara a sua alteração hormonal na menopausa com a da sua vizinha, da sua colega, da sua irmã. É muito importante a gente entender. E por mais que ainda seja um bicho aí de 7 cabeças, eu falo e pondero que todo mundo, toda mulher tem que chegar na menopausa, porque senão alguma coisa muito negativa aconteceu antes. Olha que dado bacana. Isso não sou eu que estou falando, hein? Deixa eu colocar meu parceiro aqui. A sociedade americana mostra que 10 anos antes da mulher chegar na menopausa, ou seja, se ela chegar, por exemplo, com 50 anos, 10 anos antes, ela vai já começar a ter alteração bioquímica, fisiológica e hormonal. Então, por que eu vou esperar essa mulher chegar na menopausa, ter sintoma clínico, ter alteração no dia a dia para começar a ser avaliada? Se eu já tenho esse conhecimento. Então, mulherada aí, acima de 30, 35, 40 anos, procure o seu médico. É a maior forma de carinho
e zelo e atenção que você pode dar para o seu corpo e para o seu hormônio. Infelizmente, a mulher tem uma gangorra hormonal ao longo de toda a vida, né? Em um mês, a mulher tem mais alteração hormonal que o homem tem na vida inteira. Então, por que não cuidar disso? A menopausa, ela vai trazer uma série de fatores de risco, uma série de sintomas e uma série de consequências para a mulher, né? A gente sabe que existe um hormônio que chama estrogênio. Tá? Estrogênio, pensa com carinho nele. A queda hormonal desse hormônio vai trazer consequência para a mulher. Um dos principais fatores que pode trazer esse fator de risco é o fator de risco cardiovascular. O estrogênio, né, ele tem uma capacidade de dilatar um pouquinho o vaso. Então, todo o sangue que passa nesse vaso faz com que, né, tenha menor resistência. Com a queda desse hormônio, o vaso ele fica mais estreitinho e a mulher tem mais chance de ter pressão arterial, infarto agudo do miocárdio e AVC, né, que é o derrame, acidente vascular cerebral. Então, um dos principais fatores de risco da mulher na menopausa são as doenças cardíacas e as doenças neurológicas. Outro ponto importante, o estrogênio, aquele hormônio que eu acabei de citar, ele ajuda na produção de uma célula que chama osteoblasto. Que palavrão é esse, Arthur? Ósteo de osso, blasto de formação. Então, pelo próprio nome, é uma célula que tem a capacidade e função de produzir osso. Então, com a queda do hormônio, a mulher tem mais o quê? Osteoporose. O meu osso ele fica cheio de buracos, cheio de, né, a possibilidade de ter fraturas. Então, mulherada, que você que tem mais de 45 anos, que ainda, né, tem irregularidade menstrual, mas que ainda menstrua, que não está na menopausa, por que esperar chegar na menopausa para daí pensar em tratamento, para daí pensar em prevenção? Então, osteoporose também é um fator de risco. E um outro fator de risco, que é o que eu mais vejo aí na prática, aqui, ó, alteração neurológica. O hormônio estrogênio faz uma neuroproteção, faz um neurocuidado nesse cérebro. Então, a queda desse hormônio faz com que a mulher tenha alteração mental, mais irritada, mais depressiva, alteração de sono, a mulher tem mais insônia, a mulher chora mais, a mulher fica menos produtiva. Dados, de novo, deixa eu pegar meu parceiro aqui que esse dado eu quero falar para vocês. Olha lá. Pelo New York Times, um jornal americano e super bem conhecido, mostrou que em 2023 as mulheres na menopausa nos Estados Unidos tiveram uma baixa da produtividade em quase $1 bilhão. É muito impactante. E isso não é algo que a gente tenha que passar batido. Menopausa precisa ser tratada. A menopausa precisa ser acarinhada, né? Então, mulher que tem sintoma, que tem limitação, a menopausa tem tratamento. Cuidar da sua saúde vai ser o melhor investimento que você pode ter. A gente sabe que a expectativa de vida na mulher, que no Brasil beira aí a 78 anos, vem aumentando cada vez mais. Se a expectativa, vamos lá, vamos fazer uma conta aí comigo. A expectativa de vida da mulher no Brasil, 78 anos. Perfeito? Anotem esse número. Já a idade média da mulher brasileira na menopausa, entre 47 e 50. Então vamos pensar, será que dos 47 até os 78, né, que são quase 30 anos aí, a mulher tem que viver com sintoma? A mulher tem que viver depressiva, dormindo mal, aumentando o peso sem conseguir perder, perdendo massa cerebral? Com certeza não. Vocês têm um total direito de proteger essa saúde, de cuidar, né, do teu corpo, cuidar do teu hormônio. É aquela coisa, né? Se a gente tá numa... Vamos lá. Se eu tô com sede, o que eu tenho que fazer? Tomar água. Se eu tô com calor, o que eu tenho que fazer? Procurar um ambiente frio, né? Enfim, se eu tô com frio, o que eu preciso fazer? Colocar uma blusa. E se eu tô com baixa hormonal, o que eu preciso fazer? Repor. O tratamento de reposição hormonal, ele vai ser individualizado também. Claro que existem alguns fatores de risco, algumas contraindicações, mas isso avalia de forma específica, né, com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu endócrino. Mas a ideia é o que, gente? É trazer essa informação para vocês. Menopausa, tem tratamento, procure um atendimento médico, faz sentido você cuidar da tua saúde, tá?
tá? E é um dos temas que tem mais assuntos, assim, não tem nem tempo para falar tudo de que dá para falar sobre menopausa. Algumas informações que eu quis trazer aqui para vocês, para levantar essa bandeirinha da informação e do cuidado. Mas, se você quer saber de outros assuntos, de outros temas, ou mais específico de menopausa, sobre tratamento, sobre reposição hormonal, aqui ó, clica nesse QR Code, ou então entra no Instagram lá do programa, @você.mais.mulher, e digite, mande dúvidas, perguntas, assuntos, doenças, porque a ideia é trazer informação relevante para você aí de casa. Agora continua com o programa e você na menopausa, por favor, vá cuidar da sua saúde. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Ricardo Abel, médico psiquiatra, mais uma vez com o quadro Mentalizando. E hoje o assunto é o seguinte: será que vocês já ouviram falar de alguém que, apesar de estar sem dinheiro, às vezes em dificuldades reais, ela não deixa de fazer jogos que valem dinheiro? Exatamente. Algumas pessoas fazem isso. Mas será que é por causa de irresponsabilidade? Ou será que é porque elas seguem exemplos que elas olham por aí, na TV, na internet? Ou ainda, será que elas são vitimadas por algum tipo de doença mental que leva elas a um descontrole? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o tal do jogo patológico, atualmente conhecido como transtorno do jogo compulsivo. Como existem os vícios de cigarro, vício de álcool, essa pessoa pode viciar em jogar. Sobretudo quando ela pode ter uma recompensa material. Esse tipo de recompensa material, ele tem um poder muito grande sobre o sistema nervoso. Porque o cérebro humano está equipado com uma área especialmente dedicada a sensação de prazer e recompensa. Mas saibam que qualquer estímulo prazeroso que nós podemos ter, que pode ser por ganho de um prêmio ou por ganhar uma competição, todos esses fatores podem favorecer o desenvolvimento de dependências, que ativam diretamente a área de recompensa e prazer do cérebro, que é uma área ativada por um neurotransmissor chamado dopamina. Existem pessoas que, ao se colocarem em contato com jogos de azar e certos jogos eletrônicos que hoje em dia estão disponíveis online, até mesmo pelo celular, elas não conseguem colocar fim nesse tipo de comportamento. Esses comportamentos que nós não conseguimos simplesmente parar, eles se chamam comportamentos compulsivos. Compulsão é um nome que em psiquiatria se usa para esses comportamentos que a gente não consegue controlar mais. E existe uma base muito biológica para isso. Parece que no início do contato com certos estímulos que causam prazer, o cérebro é estimulado em determinada área, chamada corpo estriado, lá no sistema nervoso. Mas com a persistência desse estímulo, caso a pessoa goste, tenha muito prazer com aquele estímulo, que pode ser o jogo, por exemplo, a área do corpo estriado que é estimulada se modifica mesmo anatomicamente. E aí a pessoa está presa num comportamento de compulsão, onde o controle da vontade dela é muito mais difícil. É quase como um comportamento automático em busca do prazer, em busca daquela sensação de satisfação. E a pessoa, quando desenvolve a compulsão, ela já está praticamente condenada a não aprender a lição. Bem, o transtorno do jogo patológico, ele
tem tratamento. Ele pode ser cuidado. E a vida financeira dessa pessoa pode ser resgatada, ela pode ainda ter controle sobre a própria gestão do dinheiro dela. Para isso, existem técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que são muito eficazes, associadas a alguns medicamentos. Existem medicamentos que diminuem a intensidade da compulsão. O medicamento diminui as ansiedades, porque a pessoa, ao lutar contra a compulsão, vai ficar tensa, frustrada, nervosa. E se ela tem um controle sendo ajudado por um medicamento adequado, o índice de sucesso fica muito maior. O tratamento é temporário, não é pela vida toda. E sempre no tratamento das compulsões, o empenho pessoal é essencial. Qualquer comportamento compulsivo pode ser tratado e melhorado, mas a pessoa precisa estar engajada nessa luta. Isso leva tempo, isso gasta energia, mas é possível. Se você sofre com problemas de descontrole sobre o jogo, a questão do jogo patológico, ou conhece alguém que sofra dessa questão, busque conversar com um médico psiquiatra. Ele vai saber te ajudar. Então, gente, por hoje é só. Ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima, hein? Estamos de volta com mais um bloco com a entrevista com essa doutora maravilhosa, doutora Vanessa. E nós estávamos aqui conversando sobre dúvidas que muitas mulheres têm, inclusive o pessoal da onde eu vou, onde eu faço a unha, o cabeleireiro. Ela quer dizer que é a dúvida dela, tá? Sim, é. Não, e a minha dúvida não tem também. problema, tá, Erika? Fica tranquila, pode perguntar. Eu não fico chateada, pode perguntar. E é a minha dúvida também. O pessoal fala tanto da reposição hormonal, tem tanta gente que tem preconceito, eu devo ou não devo fazer, dá, não dá reação. Como que é, doutora? Conta pra gente. Bom... Vou sentar aí do teu lado e a gente vai responder. Vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas. Se você tiver dúvida, você me pergunta para eu poder te ajudar melhor, tá? Se um paciente tem diabetes, ele precisa usar insulina? Precisa. Ele usa insulina e melhora? Melhora. Acho que... Insulina é um hormônio. Sim. Tá? O paciente tem problema de tireoide. Ele tirou a tireoide ou a tireoide não está funcionando. Você tem alguma amiga que toma hormônio de tireoide de manhã em jejum ou que precisa repor hormônio da tireoide? Tem? É comum as mulheres terem. Sim. Então, se ela tem problema de tireoide, ela toma o hormônio da tireoide, ela fica melhor quando ela trata ou pior? Melhor, com certeza. Tá aí a resposta. Então, se a gente tem insuficiência de um hormônio, a gente precisa suplementar esse hormônio. Né? Eu acho que assim, é uma explicação muito bem feita de um assunto que é muito importante a gente discutir. Então, você, mulher que está vendo essa entrevista, né, pergunte para o seu médico. Isso vai mudar muito o impacto da sua qualidade de vida. Então aqui a gente está falando de saúde e prevenção pura. Érica, o hormônio para a mulher é tão importante. Vou falar só um pouquinho para te explicar, para você explicar para suas amigas, tá? Sim. Com o passar da idade, existe a falta de produção de um relaxante das artérias chamado óxido nítrico, que quem controla isso é o estradiol. E se você não tem o estradiol, não tem um hormônio feminino, esse vaso fica contraído e aí o paciente fica hipertenso. E é fator de risco para infarto, para AVC, vascular cerebral. Então, a mulher não tratada, ela infarta 30% a mais do que a mulher tratada. Que interessante. Tá vendo? Alzheimer, 60% a mais das pacientes que não tratam. Osteoporose, a próprio estradiol, né, enfim, é precursor, né, ele facilita a produção de uma célula que chama osteoblasto. É um palavrão da nossa área aí, mas vem do latim, remodelação óssea, né? Tinha até a dúvida, né, que antigamente se falava, né, que acho que é essa dúvida, que quem tem tendência a ter varizes também não podia fazer reposição hormonal. Outro mito.
né? A gente pode montar um dia um programa, né, Arthur, sobre mitos e verdades sobre reposição hormonal. Porque são tantos mitos sobre reposição hormonal a serem vencidos, Érica, que se você conseguir divulgar, propagar isso entre as suas amigas, é um problema de saúde pública hoje em dia. Para que os pacientes saibam, né, o Estado de São Paulo, o governador Tarcísio assinou, né, o Estado de São Paulo vai liderar essa história de acolhimento das mulheres no climatério na saúde pública, no SUS. É um super investimento. Eu assim, parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é tão significativo esse processo de mudança. Falar cada vez mais sobre climatério, falar cada vez mais sobre menopausa, porque é um impacto assim tão importante. A dúvida das suas amigas, Érica, é uma das coisas mais comuns que a gente tem no consultório. E a gente encontra uma resistência. Me contem aí se vocês têm resistência à reposição hormonal ou não. Existe muita resistência para reposição hormonal. Então, um diabético não usa insulina? Como é que ele consegue manter a glicemia? Usando a insulina. Exato. Se ele não usar a insulina, ele morre. Mais uma dúvida, hein? Pode perguntar. Tá vendo? Aqui é pra você aí de casa. A partir de quantos anos pode começar a reposição? Não é idade. Não tem idade. Não tem idade, tem necessidade. Né? A gente tem pacientes que com 30 anos já mostram graus de deficiência. E eu vou contar para vocês, eu tenho 54 anos e ainda menstruo, tá? Não tô na menopausa. Então, não é idade, é necessidade. A gente precisa entender cada paciente como único. Cada paciente tem um funcionamento único. Então, não é idade, depende de cada um. Alguns pacientes têm um desgaste maior, outros um desgaste menor. Por exemplo, quem não dorme à noite, né, Arthur? Quem não dorme à noite, quem tem um turno noturno de trabalho, acaba tendo uma dificuldade de restauro e reparo muito grande. Então, acaba tendo um desgaste muito maior. Tem uma tendência maior a ter uma insuficiência hormonal precoce. Quem fuma, quem é tabagista, acaba tendo por vasoconstrição, né, pelos vasos sanguíneos ficarem fechados muito tempo, uma má oxigenação das gônadas, dos órgãos, e aí você acaba tendo uma insuficiência ovariana precoce. Então, cada um é cada um, não é idade. Uma coisa muito bacana da gente falar, já que a gente está tentando trazer uma conscientização, é aquele estudo americano que mostrou um intervalo de 10 anos, né, entre a pessoa chegar na menopausa, por exemplo, com 47, 48 anos, 10 anos antes, ela começa a ter alteração bioquímica, fisiológica e hormonal. Por isso, Érica, eu acho que assim, para você que está assistindo, avaliar o teu padrão de sintomas, né? Avaliar de forma muito individual junto com o seu médico, como a Vanessa está falando, não é uma idade. Sim, não tem idade. É um padrão clínico, é um padrão, uma perda da produtividade no trabalho, é uma alteração no padrão de sono, a mulher começa a acordar mais com fogacho. Irritabilidade, né? Exato. Aumento de fluxo menstrual, espaçamento dos fluxos. Então, quando algo começou a ficar diferente da sua rotina, a gente precisa saber se o seu corpo está com um bloqueio hormonal porque você está perdendo a capacidade de fabricar aquele hormônio, ou se você está com um bloqueio hormonal por algum motivo. Existem pacientes que só da gente melhorar a atividade física e a alimentação, Érica, conseguem melhorar a produção hormonal. Por incrível que pareça. Interessante, tá vendo? Até a questão do sono. Sim. A gente fala muito da testosterona para o homem, né? Porque tem próstata, vai produzir mais. Mas a testosterona para a mulher, ela tem um benefício muito importante. E a gente sabe, você sabe também que eu já te falei na consulta. Mas, sem atividade física. E o sono, e a testosterona é liberada durante o sono. Então, pilares simples, mas que fazem muito impacto na qualidade de vida, como dieta, atividade física, o sono. Né? E o celular, né, Arthur? Um problema muito grande que a gente tem hoje em dia, avisa suas amigas, hein, Érica? O celular do lado da cabeceira, né? A radiação magnética que não emite calor, cada 24 horas do celular a menos de 1 metro de você é a mesma coisa que 400 raios-x de tórax.
Nossa, olha Em que termos de coisa. radiação, Não, e assim, atividade física e alimentação são essenciais. Depois eu faço todos os dias, né? Eu mudei toda a minha fazendo? dieta. Na marra, Ela já tá falei fazendo? pra ela postar todo dia. Todo dia eu posto. Eu No faço de começo eu até domingo a tava domingo. conferindo a roupa, se não era roupa igual. isso Mas é uma não, ela treina pegadinha todo dia. também. Todo Ela dia, treina de todo domingo dia. a domingo. E assim, a Ai. alimentação mudou totalmente a minha vida. Mudou é uma sua dica- vida? Muito. Isso é a dica pra vocês aí de casa. Maravilhosa. Van, eu quero entrar num assunto que eu acho super importante, tá? É baseado até num parto que a gente vê parto de famosas, por exemplo, a Gisele Bündchen, que tem uma questão toda de uma humanização no parto. Eu não faço parto, né? Eu não sou nem contra a favor, porque não é da minha alçada. Mas o que você acha desse cuidado, dessa humanização ao parto? Para quem é indicado? Quais são os riscos? Porque isso é um assunto que cada vez mais a gente vem falando, e hoje a mulher, a grávida de casa, ela se compara com a atriz grávida, né? Com pessoas que às vezes têm um recurso um pouco maior, isso pode gerar um risco para ela e também para o neném, né? Pode sim, Arthur. Na verdade, a humanização do parto, o parto humanizado não é uma forma de parto. Não é um parto no sofá, não é um parto na banheira, não é uma forma de parto específica. A humanização é onde a mulher, ela passa a ser protagonista da história dela. Né? Aonde ela vai expressar os desejos e as vontades dela, mas para que ela expresse isso, ela tem que ser orientada. Informação é a base de tudo. Então a gente tem que dar informação para essa gestante, para ela poder ter opção e saber o que ela gostaria e como ela gostaria. Ela tem que conhecer normas de segurança. Ela tem que saber o que é bem-estar fetal. Ela tem que saber o que é um Apgar, que é aquela nota que o pediatra dá quando o bebezinho nasce. Ela tem que saber o que é uma cardiotocografia. Ela tem que saber como que um médico avalia o bem-estar fetal. Né? Não é tão simples assim, igual é todo tão mundo vê. Né? simples. Então, uma das coisas mais tristes que eu assisti na minha vida foi uma paciente que optou pela morte do filho durante o trabalho de parto. A paciente, ela tem opção de escolha. Nós todos temos opção de escolha. E a paciente, mesmo ciente dos riscos que ela estava correndo, era um bebê muito grande, um bebê que já tinha passado de 42 semanas, e na indução do parto, o bebezinho foi caindo, batimento cardíaco, e ela se negou a fazer uma resolução via alta, uma cesárea. Né? Mas foi opção do paciente. Ela quis assim, né? Ela optou por isso. Então o paciente tem que saber dos riscos. O paciente tem que conversar com a equipe médica, e a equipe médica tem que se fazer entender para o paciente de alguma forma. Perfeito. Eu acho que o mais importante é pecar pela segurança da mãe e do neném, né? Sim. E depois vem a vontade dessa mãe, porque... Mas é um problema que tem que ser discutido com o seu médico. Cada paciente tem a sua avaliação. Exatamente. Pessoal, daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente tem mais Vanessa, mais ginecologia, mais medicina aqui no nosso sofá. Tá? Daqui a pouquinho. Olá a todos, bem-vindos a mais um Cabala na Minha Vida. E hoje eu quero falar para vocês de um conceito extremamente importante que se chama Criador. Na verdade, a Cabala explica que nesse universo existe uma força maior, uma força que está oculta de nós. Porque, na verdade, o que a gente percebe é aquilo que a gente vê com os nossos 5 sentidos. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente experimenta. Mas a Cabala vem explicar que essa realidade que a gente vive nesse mundo físico, ela é apenas 1% da realidade. Vocês acreditam? A Cabala explica que 99% da nossa vida é uma realidade invisível, é uma realidade oculta.
E o que nós viemos fazer nesse mundo é nos conectar do mundo físico para essa energia maior. Essa energia maior é uma energia que você pode chamar como você quiser. Você pode chamar de Deus, do universo, natureza. Nós na Cabala chamamos de luz do Criador. E essa luz do Criador, ela veio para nos dar absolutamente tudo aquilo que nós desejamos na vida. Aliás, a Cabala fala que nós somos movidos por desejo. Vocês já pensaram nisso? O que vocês desejam na vida? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, em vários cursos. E, na verdade, a maioria das pessoas sempre responde: nós queremos amor, nós queremos alma gêmea, nós queremos prosperidade, segurança, confiança, saúde. E aí eu pergunto para vocês, o que essas coisas têm em comum? Elas são palpáveis? A gente pode comprar? A gente pode pedir emprestado? Claro que não, não é? Então, o que essas coisas são? Essas coisas, gente, são energias. Inclusive, quando a gente responde coisas materiais, porque eu vou falar um parêntese aqui para vocês, a Cabala nunca vai falar para você que os bens materiais não são para a gente usufruir nesse mundo, porque afinal, tudo foi criado pelo Criador. Então, tudo aquilo que está nesse mundo é sim para a gente aproveitar. Mas olha o que acontece. Na verdade, quando a gente fala que quer um carro, que quer uma casa, que quer um relacionamento, na verdade, o que a gente quer não é o carro, a gente quer a sensação que esse carro traz para a gente. Quando a gente fala que quer uma casa, a gente não quer uma casa, a gente quer um lar. Quando a gente fala que a gente quer um relacionamento, o que a gente na verdade quer? A gente quer sentir amor. Então, o que é muito importante a gente perceber na nossa vida, que tudo aquilo que a gente realmente deseja não pertence à realidade dos 5 sentidos. Pertence a uma realidade oculta que os cabalistas chamam de mundo espiritual. Os cabalistas explicam que a nossa realidade física é somente 1% da realidade, que 99% da realidade é metafísica. E essa realidade metafísica é onde estão todas as bênçãos que a gente quer. Então, tudo existe aqui já. A gente não precisa perseguir nada. O que acontece é que nós temos uma cortina entre o nosso corpo e a nossa alma, que significa que eu não enxergo as minhas bênçãos, mas elas estão todas aqui. Então, o nosso propósito no mundo é ser feliz, porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso destino, gente. Nós viemos ser felizes. Então, qual é o segredo aí? O segredo é que quando eu entendo que a felicidade não está só no mundo material, eu começo a ver a vida de uma outra forma. Eu começo a entender um sistema maior. E é nesse sistema maior que mora tudo aquilo que a gente deseja. Então, eu quero convidar vocês para essa jornada. E nós vamos estar falando sobre isso na próxima semana. Te espero lá, hein? Estamos de volta com o último bloco aqui com a nossa entrevista com a nossa colega, nossa querida Vanessa. E eu quero fazer uma pergunta agora para você, Vanessa, que eu vejo muito na prática. Tá? Ai, meu Deus. Que não quer calar, É né? importante. Às vezes eu sempre pergunto, né, em relação à libido
que é libido, como tá a libido. Às vezes a paciente não sabe nem o que é. Então acho que é um dado também, uma informação super relevante a gente falar um pouco sobre esse assunto. O que é, tipos de libido, será que todo libido tem o mesmo tratamento? Então fala pra gente aí sobre a tua prática sobre o assunto. Muitas mulheres, hein? No cabeleireiro de No cabeleireiro de novo, é a dúvida de muitas mulheres. É um assunto, é um tabu, né? É bastante difícil, mesmo quando a paciente já é uma paciente antiga nossa de consultório, conversar sobre esse assunto. Isso ajuda muito a desmistificar, né? Existe hoje em dia uma associação muito grande de libido igual a testosterona. E não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim que funciona. A libido ela é multifatorial, né? Existe uma conjunção dos astros para que isso aconteça de uma forma favorável. A mulher ela funciona completamente diferente do homem. Se você comprar uma revista de homem pelado, homem nu, e ficar folhando, você fica excitada? O homem é mais visual, não é isso? O homem é visual. O homem, ele é visual. Então, o jogo de sedução para o homem é completamente diferente do jogo de sedução para a mulher. Os homens têm que aprender isso também. Então, se a mulher ela vê uma revista de homem nu, ela não tem uma compulsão sexual, ela não vai se masturbar, ela não vai ficar excitada. E muitas vezes ela não acha nem graça naquilo. A mulher tem que ser estimulada, não é isso, doutora? A mulher tem que ser estimulada. Olha só, Érica. É diferente. Você ensina ele a estimular você, Érica, a te agradar, te convidar, né? passear. Então, existe todo um conjunto, né, para que haja esse estímulo sexual feminino. E isso os homens é completamente diferente. Isso os homens precisam aprender um pouquinho. O homem, ele é muito visual. Então, se ele folhear a revista, né, ele já se masturba, ele já tem ereção, ele já se masturba. A mulher, não. Então, tem que haver um entendimento entre o casal em relação a essa parte de sexualidade, estímulo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa onda de testosterona que existe no mercado. Todo mundo passando testosterona, porque agora eu vou encontrar meu namorado, eu vou sair, vai ser bom. Não é assim. A gente teve... A testosterona, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu já tive um casal que foi procurar a gente no consultório, Érica, e a testosterona fez com que eles se separassem. Olha. Sabe por quê? Discrepância. Exatamente. Houve uma discrepância muito grande. E mais ainda que a discrepância de sexualidade, a testosterona deixou a mulher abrir uma caixinha na memória dela, onde fatos antigos da afetividade dela estavam muito ruins. Então, ela encontrou o marido uma vez numa festa, tendo um ato sexual com outra mulher da família. E aquilo passou anos desapercebido, né? Ela aceitou, diz que entendeu, se perdoaram e estava tudo muito bem. Sim. Até um santo cristão não conversar sobre sexualidade com o casal, não encaminhar esse casal para um resgate com uma terapeuta sexual e deu testosterona para essa mulher. Nossa. Essa mulher, ela ficou extremamente objetiva e começou a tirar da caixinha de lembranças dela toda aquela raiva que ela tinha. E não perdoou o marido, se separaram. É complicado. Eu vejo essa discrepância hormonal causar esse impacto, às vezes negativo, né? Muito negativo. Porque às vezes a mulher tá repondo bonitinho ali, faz uma boa via, uma boa concentração hormonal, tá aqui. O homem, pouca vontade. Daí a mulher fica querendo, o homem não quer. Tem paciente que compra sugador de clítoris, às vezes. Nossa. Pra poder... Pra ter o estímulo que falta, pra poder ter o estímulo que falta. Então, o casal tem que conversar sempre, né? Tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo, tem que ter um entendimento. A mulher não pode ter vergonha de conversar com um parceiro sexual.
Tem muita mulher que não sabe nem o que é libido, né? Exato. Não, tem mulher que nunca teve prazer na relação sexual. A gente pergunta às vezes se ela se masturbou alguma vez. Bom, ela não conhece nem o próprio corpo. Não sabe nem o que é se tocar. Não sabe nem se tocar. Ela não sabe nem explicar pro parceiro o que ela gosta e o que ela não gosta. Isso é muito... E eu acho que vocês veem no consultório, isso é muito comum, né? E eu vou ter que ir embora, gente. Desculpa, mas eu vou precisar ir trabalhar também. Mas Vanessa, antes de terminar, a gente sempre gosta, no final da entrevista, aquela dica, aquele carinho, aquela orientação para nossa telespectadora. Então, aquela câmera sua tá esperando o recado individual, humanizado, que eu sei que você tem esse conceito para a nossa telespectadora do nosso programa Você Mais Mulher. Um conselho de coração, gente. Para quem não sabe, eu sou mastectomizada, tive um câncer de mama, já tive câncer 2 vezes. Então, assim, um conselho que eu dou de coração para vocês: aprendam a gostar de vocês, aprendam a fazer o que vocês gostam, pelo menos um pouquinho. Trabalhar é importante, mas fazer o que a gente gosta também é muito importante pra gente. Né, Arthur? Maravilha, exatamente. Propósito é importante, mas o egoísmo, um autocuidado aí é mais importante também, e é importante a gente seguir esse barco. Érica, vamos finalizar, porque tem gente para nascer aqui ainda hoje, tem parto para ser feito. Bom parto, obrigado pela tua presença. Arthur, obrigado pelo convite, tô sempre maravilhoso. Traga a pergunta das suas amigas. Vou trazer. E para vocês que ficaram com a gente até agora, como é importante a medicina integrativa? Você procurar o seu médico, fazer uma investigação, né? E saber tudo do seu corpo para ter muito mais qualidade de vida. Exatamente. Então, gente, até a próxima entrevista. Um abraço.